Olá, meu nome é Bruno Guastali, eu sou médico veterinário e há 7 anos trabalho na área de avicultura de postura, setor responsável pela produção de ovos. Atualmente eu sou consultor de serviços técnicos da empresa Highline do Brasil, que é uma das empresas responsáveis pela distribuição de genética de postura no nosso país. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre iluminação na avicultura de postura. Qual o impacto que lâmpadas e programas de luz têm no desempenho e na produtividade das aves? Para falar um pouco sobre iluminação, eu vou explicar aqui o que seria a luz visível. A luz visível, ela nada mais é do que um determinado comprimento de onda. Então a gente tem desde ondas mais curtas, que seriam ali raios gama, os raios X, até ondas com comprimento mais longo, que seriam as ondas de rádio. A luz visível, ela se encontra dentro da faixa, entre a faixa de luz ultravioleta e a faixa de infravermelho. Então, essa pequena fração de onda seria a luz visível, com as suas cores. E a visão dos seres humanos ela é menos apurada do que a das aves. Então nós enxergamos as cores dentro dessa faixa pontilhada aqui do gráfico. E as aves, elas enxergam dentro de um espectro muito maior. Então elas têm uma capacidade aqui de reconhecimento das cores do roxo, amarelo e vermelho muito maior do que as dos seres humanos. Para exemplificar, aqui a figura da esquerda mostra como nós enxergamos uma ave e a figura da direita como uma ave reconheceria sua semelhante nessa espécie. Então elas têm uma capacidade de ver cores muito maior que a nossa. Novamente um exemplo, a figura da esquerda seria como nós enxergamos esse ninho com os ovos e a figura da direita como uma ave enxerga, é a representação de como as aves enxergam esse ninho. Obviamente isso vai variar de espécie para espécie. Então a luz ela chega ao cérebro das aves de duas formas. A primeira é ocular, semelhante ao que ocorre conosco, e a segunda forma é através do crânio, do qual a luz do ambiente ela atravessa os ossos e tecidos moles do crânio e estimula a glândula pineal e o hipotálamo. O estímulo dessas glândulas é importante no desenvolvimento das aves e principalmente na liberação de alguns hormônios necessários para a produção de ovos. Bom, a gente sabe que o espectro vermelho presente em uma lâmpada ele pode ajudar a aumentar a produção de ovos. Esse gráfico mostra o comprimento de onda de luz vermelha que que consegue atingir o hipotálamo das aves. Então a gente vê que quanto mais vermelho, mais consegue atravessar os tecidos moles e chegar até a pineal e o hipotálamo. Tem um aparelho chamado espectrofotômetro que ele é capaz de mensurar a quantidade de cores que uma lâmpada consegue transmitir para o ambiente, a quantidade de cores que uma determinada lâmpada tem. Então, se a gente coloca esse aparelho na luz do sol ao meio-dia, a gente vê que tem uma quantidade muito grande de roxo, azul, amarelo, vermelho. A luz do sol ela tem um espectro bem cheio. E a gente encontra vários tipos de lâmpada, né, hoje no mercado, lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes, e cada uma delas vai ter sua particularidade em relação a quantidades de cor. Quando a gente coloca uma lâmpada fluorescente quente, a gente vê que ela tem alguns picos de cores, né? Picos de azul, verde, amarelo,
laranja e muito pouco vermelho. E, e esses picos, eles são irritantes para a ave. Isso aqui não é bom, esse espectro, né, cheio de picos. Quando a gente coloca uma lâmpada de LED, a gente vê que ela tem um espectro mais cheio. E isso aqui é bem menos irritante e perturbador. Nós, seres humanos, não conseguimos perceber essa diferença, mas as aves conseguem. Além disso, ela tem muito mais vermelho, que eu falei para vocês que é importante para a produtividade das aves. Na fase da recria, a gente tem uma preferência por lâmpadas que têm um espectro mais azulado. Por quê? O espectro azul ele tem um efeito calmante no comportamento das aves. Isso ajuda a diminuir o estresse e deixar essas aves mais calmas. Então, se a gente colocar lâmpadas de LED fria, a gente vai ter uma tendência a diminuir esse estresse e fazer com que as aves tenham um comportamento mais calmo. Em contrapartida, as lâmpadas de LED fria, elas têm menos espectro vermelho. Bom, falando agora um pouco sobre intensidade luminosa. É importante eu fazer a medição da intensidade luminosa no meu aviário quando eu nunca fiz essa medição e toda vez que eu trocar as lâmpadas ou que eu mudar o sistema de iluminação. A intensidade luminosa a gente mede numa unidade chamada lux. Então, distância a gente mede em metros, em quilômetros, e para exemplificar, né? E intensidade luminosa a gente mede em lux. Se a gente pegar o manual das linhagens, a necessidade de luz ela muda de acordo com a idade das aves. Então, na primeira semana, eu preciso de uma intensidade luminosa maior. No final da recria, ali por volta de 14 semanas, a gente precisa de uma intensidade luminosa mais baixa. Quando eu inicio a produção, né, no final da recria, início de produção, a gente tem que aumentar a intensidade luminosa. Então tem bastante variação. Por isso é importante, quando possível, a gente fornecer sistemas onde é possível eu aumentar ou diminuir a intensidade luminosa de acordo com a fase de vida do meu lote. Aqui é um exemplo de uma recria onde as aves entram com um dia de idade e saem com 16, 17 semanas. E aí eu consigo, se eu tenho lâmpadas dimerizáveis instaladas, fazer o ajuste dessa intensidade luminosa. É claro, eu só vou fazer isso se o meu galpão ele for climatizado, se ele for totalmente fechado com o ambiente controlado. Se for um galpão sem climatização, não há necessidade de instalar lâmpadas dimerizáveis. A intensidade luminosa ela tem um impacto no desenvolvimento das aves. Aqui eu tenho um exemplo de um lote com uma semana de idade, onde eu deveria ter 30 lux. Se a gente olhar essa foto da direita, com 18 lux, eu vejo que tem uma boa quantidade de aves se alimentando, apesar de não estar na quantidade ideal de intensidade luminosa. Mas se a gente olhar na foto da esquerda, o mesmo galpão, porém em uma área diferente, a gente vê que tem bem menos aves se alimentando, porque o ambiente está muito escuro, só tem ali 4 lux. E eu começo a ter problemas de ganho de peso e de uniformidade no meu lote. Quando eu tenho um galpão vertical, eu vou ter situações em determinadas áreas do galpão que eu tenho comedouro bem iluminado, bebedouro bem iluminado, mas eu também vou ter áreas de sombreamento em que comedouros e bebedouros ficam mal iluminados. E eu tenho que fazer ajustes de iluminação para tentar minimizar esse tipo de problema, deixando o máximo possível de comedouros e bebedouros bem iluminados, principalmente para aves que recebem tratamento de bico no incubatório, que ficam um pouco mais sensíveis.
E aí é importante que elas encontrem alimento e água o mais rápido possível. E se os meus bebedouros e comedouros estiverem mal iluminados, elas vão demorar mais para encontrar. E muitas delas podem acabar morrendo, né? Ou ter problema de ganho de peso. E aí eu preciso, então, fazer esses ajustes para evitar problemas de mortalidade no meu lote, de queda de desempenho. Aqui um galpão de produção, em que a gente fez uma avaliação, onde esse galpão ele tinha lâmpadas fluorescentes de 11 watts e tinha uma variação de intensidade luminosa muito alta. Então a gente tinha pontos ali com 2 lux e outros com 76. Na média, ele estava em 15 lux. O ideal seria 30. Então a gente precisava aumentar a intensidade luminosa como um todo, mas também diminuir essa variação. Então a gente fez a recomendação aí da troca, né, das lâmpadas fluorescentes para lâmpadas de LED quente, que são melhores para produção, e também do tipo de lâmpada. Para galpões de produção do tipo vertical, galpões aqueles com as gaiolas, né, sobrepostas, a gente prefere, tem uma preferência aí pelo uso de lâmpadas de LED de ângulo fechado, que são as lâmpadas PAR, com 2700 kelvins. Kelvin vai indicar se a minha lâmpada ela é mais quente ou mais fria. Então, nesse caso, lâmpadas quentes. O galpão piramidal, a gente também pode usar as lâmpadas PAR ou utilizar lâmpadas comuns que a gente encontra no supermercado, né? Lâmpadas mais tradicionais, porém vai ser necessário fazer o escalonamento dessas lâmpadas. As lâmpadas PAR, elas são importantes quando a distância do teto até o chão é muito grande. Elas têm uma potência ali, como o ângulo dela é mais fechado, elas iluminam uma distância muito maior quando a gente compara com as lâmpadas comuns. Em galpões convencionais, aqueles tipo californiano e galpões onde a gente cria as aves no chão, aí sim eu posso utilizar lâmpadas de LED comum, porque a distância do chão até o teto é menor, né? O pé direito é bem menor quando a gente compara com os galpões verticais. Essa foto ela exemplifica aí, né, um galpão que a gente colocou as lâmpadas PAR, então a gente observa que a uniformidade de iluminação está muito boa nesse galpão. Os comedouros estão muito bem iluminados, a gente não vê áreas de sombreamento, então a substituição aqui ficou excelente. E essas fotos elas mostram enquanto a gente ainda estava fazendo a substituição das lâmpadas. Então, se a gente olhar a primeira metade do galpão, ele está bem iluminado. E da metade para frente, mais para o final do galpão, a gente já vê áreas de sombreamento, que eram as lâmpadas antigas que estavam sendo utilizadas. Nesse galpão, quando o produtor começou a fazer a troca das lâmpadas, a gente viu que ficavam áreas de sombreamento entre elas. E aí foi recomendado diminuir então a distância entre cada lâmpada. Aqui é só para exemplificar o escalonamento que a gente faz, né? Então a gente deixa algumas lâmpadas mais altas, outras lâmpadas mais baixas, justamente para melhorar a distribuição dessas lâmpadas e, consequentemente, a uniformidade dessa intensidade luminosa no ambiente. Aqui é uma recria. Então, a foto da direita, a gente vê que foi feito escalonamento. A gente tem uma uniformidade de iluminação muito boa. E a foto da esquerda não tem escalonamento. E foi colocada a lâmpada comum, que seria ideal, mas assim, teria que escalonar. E essa lâmpada comum, ela não consegue iluminar do teto até as gaiolas mais baixas, porque o pé direito é muito alto. Então, provavelmente, as aves das gaiolas mais próximas do chão, elas vão ficar com uma iluminação muito deficiente. No pinteiro recria, então, como eu já disse, seria importante a gente utilizar
lâmpadas de LED dimerizáveis com um ângulo maior que 180 graus para os pinteiros e recrias climatizados. Para galpões abertos, né, no caso da recria aberta, a gente pode utilizar a lâmpada de LED fria e não precisa ser dimerizável. A gente encontra essas especificações nos rótulos das lâmpadas, né? Falando de ângulo de abertura, de cor, se ela é quente ou se ela é fria. Alguns fabricantes colocam mais informações e outros menos. Então, assim, tem algumas lâmpadas que ela não vai vir com informação como por exemplo, o ângulo de abertura. Falando agora sobre programa de luz. É importante na primeira semana a gente fazer o programa de luz intermitente. O que seria isso? Então a gente fornece 4 horas de luz, 2 horas a gente apaga as lâmpadas. 4 horas de luz e 2 horas novamente a gente apaga as lâmpadas. E faz então esse ciclo. Toda vez que as lâmpadas acenderem, as aves elas terão o instinto de levantar, beber água, procurar pela ração. E depois, quando as lâmpadas se apagarem, elas vão descansar. E isso faz com que eu melhore o ganho de peso, uniformidade, elas têm mais descanso, então, consequentemente, elas terão melhor imunidade contra patógenos, responderão melhor às vacinas, já que elas ficarão mais descansadas e menos estressadas. Acontece em algumas empresas de colocarem nas primeiras semanas 24 horas de luz, e isso não é bom, isso é estressante para as aves. Deixar a luz acesa durante 24 horas não vai fazer com que elas comam mais, pelo contrário, só vai aumentar o estresse no meu lote. Então essa seria a pior situação. E a gente deve seguir o programa de luz que é enviado junto com cada lote. Normalmente as linhagens enviam esse programa de luz que é montado baseado na localização do aviário, baseado também no fotoperíodo do ano. Então, se é inverno, verão, tudo isso vai interferir na montagem do programa de luz. E aí ele vai dizer, quando a gente pega esse programa, tem ali anotado qual horário eu devo acender e apagar as lâmpadas de acordo com a idade das aves. Uma estratégia que a gente pode fazer utilizando a iluminação é o lanche da meia-noite. Então, quando o meu lote estiver com consumo baixo de alimento, como por exemplo em épocas mais quentes, ou quando o peso das minhas aves estiver abaixo do padrão, eu posso fazer o lanche da meia-noite, que é acender as lâmpadas por 1 a 2 horas no período da noite ou da madrugada. Em aves em produção, o aumento do consumo de alimento varia de 2 a 5 gramas. Isso é bastante coisa. É importante assegurar que as aves tenham ração nos comedouros. Se possível, ligar os tratadores para que as aves elas despertem mais rápido. E quando eu decidi retirar esse lanche, fazer de maneira gradativa e não tirar o lanche todo de uma vez, porque as aves se acostumam com as lâmpadas acendendo naquele período. Então, é importante eu fazer a retirada também de uma maneira gradativa. E não podemos esquecer da manutenção, né, do meu sistema de iluminação. Então, a retirada de poeira e de teia de aranha é muito importante, porque ele vai diminuir a eficácia das minhas lâmpadas. Aqui é um exemplo de um galpão que foi visitado, que as lâmpadas estavam muito sujas, e aí o galpão até ficou mais escuro, né, devido à quantidade de poeira e de sujeira que tinham nessas lâmpadas, atrapalhando aí a distribuição da iluminação no galpão. As consequências de sistemas de iluminação deficientes são as seguintes. Na recria, eu posso ter menor ganho de peso do meu lote, aves mais agitadas se eu não colocar as lâmpadas corretas, um início de produção mais tardio ou mais precoce, uma piora da uniformidade do meu lote. Na produção, uma menor produtividade, eu posso ter problemas de prolapso se eu não fizer o programa de luz adequadamente, ovos muito grandes ou muito pequenos,
um início de produção também mais tardio ou mais precoce, e problemas de uniformidade e persistência de produção. Os pontos-chave para que eu tenha um bom programa de iluminação são os seguintes: eu tenho que ter lâmpadas corretas, fazer o programa de luz corretamente e o ajuste e manutenção do meu sistema de iluminação para que eu tenha uma máxima eficiência do meu sistema.